Senhoras e senhores, pessoas que nos acompanham, a gente tá de volta com uma tier list de presepadas da galera. São as piores histórias de vocês que a gente vai classificar segundo as categorias. Essa é a pior. Você só tem mesmo você para se culpar. É quando você fez cagada, tá? Vai ter umas aqui até literalmente. É a única culpa é sua, tá? O trauma é seu. Não desejo pro meu pior inimigo. É aquela que não dá, cara. Não dá. Dá nervoso só de ouvir. Ainda bem que você era criança. Aconteceu quando você era pequeno, tá? Agradeça, porque se acontecer de adulto, ia ser muito pior. Deixe de ser um cristalzinho. Exatamente, aquela coisa que o pessoal fica assim, eu sofri e tal. Não, deixe de ser um cristalzinho. Então, basicamente, é o seu sofrimento para o nosso entretenimento. Bora! Indiana Jones da Transurb. Quando eu fazia cursinho, na volta pra casa, precisava pegar 2 ônibus, mas a saída do segundo ônibus era sincronizada com a chegada do primeiro no terminal. Um dia, o primeiro ônibus atrasou alguns minutos e chegou no terminal exatamente no momento em que o segundo estava em movimento para sair. Tenso! Eu desci do primeiro ônibus, corri pelo terminal inteiro para pegar o segundo ônibus. Fiz uma manobra perigosa de passar na frente do ônibus em movimento e instintivamente agarrei a barra ao lado da porta de entrada para pular dentro do ônibus em um giro no ar. Caramba, hein? Na minha cabeça, eu escutava a música do Indiana Jones e me preparava para uma entrada triunfante no ônibus. Mas a porta estava fechada e me estatelei feito lagartixa, com um tremendo estrondo pro terminal inteiro escutar. Pra piorar, não consegui soltar a mão da barra e o ônibus me arrastou por uns 2 metros. Meu Deus do céu! E pra finalizar a história, o motorista do ônibus abriu a porta e me deu uma bronca gigantesca na frente do ônibus lotado. Feriu a cara, feriu o corpo, feriu o ego. Mas a melhor parte. Pegou o ônibus! Pegou o ônibus! Então não é presepada, né? Onde vou colocar o nosso Indiana Jones da Transurb? Deixa de ser um cristalzinho, né? Você pegou o ônibus, não quebrou nada, né? Mas e o ego? Não. Pior é ter que esperar 1 hora pelo outro ônibus, não é mesmo? Sentado na estação, no relento. Dos males, o menor. Você podia ter se estatelado igual lagartixa e perdido o ônibus ainda. O Indiana Jones sofre, apanha, mas no final vence. Próximo, relaxando de bike. Essa é do Paulo. Minha presepada começou com um passeio relaxante e terminou em 4 dias internado. Logo no início de 2023, em um fatídico sábado, eu estava super estressada por causa da semana de trabalho e resolvi dar um passeio de bicicleta. Peguei uma bicicleta da prefeitura em frente de casa e dei uma volta do bairro durante quase 1 hora. Já quase chegando em casa, eu pensei, ainda tô estressado. Preciso de um pouco mais de ar e emoção. Dei a volta e resolvi acelerar em um túnel. Claro. Agora imagine um ser humano de 95 quilos em uma bicicleta da prefeitura descendo um túnel na velocidade de uma moto. Não podia dar outra. A bicicleta descontrolou e minhas últimas memórias naquele momento são os pensamentos. Vou de arrasta pra cima. Ou pra baixo, nesse caso. Agora tô careca de vez, ao sentir a cabeça arrastando nas... Logo depois disso, me levantei rindo de vergonha e descobri que tinha atropelado uma moça, que coincidentemente era enfermeira. De prontidão, me fez ficar quieta e pedir ajuda. Eu sabia que eu tava ralada e que meu braço tava meio estranho, mas não sentia dor, é o pior dos casos. Então, só achei que tinha deslocado e fiquei cutucando até chegar no hospital. Ele ria ainda. Em resumo, realmente relaxei durante os 4 dias internada enquanto estava dopado de remédio pra dor e anestesia. Além disso, tirei férias de quase 2 meses, porque na queda, minha clavícula fez um M de misericórdia. KKKKKK. Felizmente, hoje tenho apenas histórias, 8 parafusos, uma placa de titânio e uma entrada maior do que deveria na calvície devido aos 5 pontos da cabeça. Só isso! Não tem nada demais. É quase como se fosse só um ego ferido, não é mesmo? Não, ali foi mais que um ego, pelo amor Não, de 8 Deus. parafusos, uma placa de titânio, você é basicamente o Wolverine, amigo. Vamos lá, a bicicleta. Eu não desejo pro meu pior inimigo, ele já não era criança, então. Não, esse é Isso me faz lembrar todas as vezes que eu já caí de bicicleta, que deveria ser coisa muito pior. De virar a curva acelerando em toda velocidade, no ponto cego de qualquer carro e ter sobrevivido. Você se identificou, meu bem. Eu me identifiquei. Eu já caí muito de bicicleta, não desse jeito. Nunca levei ponto. Será que você sente quando vai mudar o tempo? Tem isso, né? Te dá uma dor aqui quando vai chover?
Você consegue detectar campos eletromagnéticos? É só de dúvida. Você passa na porta do aeroporto ou ela pita desenfreadamente? Vamos lá. Crush de Cuiabá. Essa é do Edgar. Tenho uma crush que mora em Cuiabá, sou de São Paulo. E, sem combinar, pegamos férias na mesma época. Achei passagem a preço acessível e fui passar uns dias com ela. Já começou aí, hein? Depois de alguns dias, passeando junto e dando vários dates, até a mãe dela tinha dito que formamos um belo casal. Eu fui e chamei ela pelo nome de outra na frente da família toda. Vamos lá. Essa. Não, duas coisas. Duas situações aqui. Ele não chamou de ex-crush ainda, então quer dizer que você pode ter sobrevivido. E segundo, se deu tudo errado, ela é de Cuiabá. Você nunca mais vai ver ela nem ninguém da família dela. O preço da passagem tá alto, né? Aumentou o preço da aviação. Mas pode ter perdido o amor da vida dele, ó. Tava tudo dando certo ali, o destino. Férias na mesma época, passagem, preço acessível. Nilce. O destino tava tentando ajudar. Nilce, você só tem você mesmo para se culpar. Real, Edgar. Você viu a thumb qual que é? Eu vi, achei bem pertinente. Foi o que escolhi. O rato. Lembro disso até hoje. Quando eu era menor, fiquei sozinho em casa, porque meus pais tinham ido a um restaurante. E sem ter nada o que fazer, fui experimentar as roupas da minha mãe. No meio disso, eu escutei barulhos na cozinha. Fui até lá armado com o sapato do meu pai. Chegando na cozinha, vi um tremendo e horroroso rato em cima da bancada. Corri pela cozinha que nem um maluco. Peguei o sapato do meu pai e comecei a bater nele com o sapato. Só que em vez de matá-lo, fiz ele correr pela cozinha. Comecei a gritar de desespero e procurei um veneno. Só que a única coisa que achei foi um desodorante horrível que eu usava. Procurei o rato e achei ele em cima do sofá da sala. Fui lentamente pra cima dele e atirei um jato de desodorante nele. Mas a minha ideia falhou e ele começou a ficar agitado. O que ele achou que ele ia fazer? Ele ia matar o rato com desodorante? Como eu tinha esticado meu braço pra acertar o desodorante nele, o Mickey Mouse de uma figa achou uma boa ideia subir no meu braço pra fugir do ataque de desodorante. Entrei em desespero e corri pra fora de casa. E o pior é que eu ainda estava vestido com a roupa da minha mãe. Corri pela rua inteira. O rato foi embora, mas a minha vergonha não. Lembro disso até hoje. Ó, vamos lá. Ah, não tem nada de errado. Você tá vestido com a roupa da sua mãe. Ainda bem que você era criança. Você não sabe, ele falou quando ele era menor. Não, ele era menor. Tava com a roupa da mãe e do pai. Ele era menor. Não, eu vou assumir que era criança. Menor, mãe e pai. Não, menor de idade. E os pais saíram e deixaram ele em casa. Então, mas não pode ser um adolescente de 15 anos, você não sabe. Não, ele era eu vou menor, assumir que é criança. tudo. Eu vou assumir que é criança. Então eu vou colocar... Não, mas esse negócio do rato correr no seu braço, pelo amor de Deus, isso gera traumas pra vida. Você nunca mais vai ver um filme da Disney. Eu vou falar o jeito quando um rato invade sua casa que você deve fazer. Deixa a casa pra ele. Exato, depois volta e coloca remédio. Remédio é eufemismo pra veneno. E ninguém quer curar o Mas rato. tem criança vendo aqui, Nilce. Esse rato tá bonitinho, mas ninguém quer ainda curar o bem rato. que você era criança. Adorei o rato. Espero que você não tenha estragado a roupa de sua mãe. É. O churrasco. Todas as coisas com churrasco acabam bem. Ficou meio grande, né? Essa do churrasco tá bem grande. Tá gigante, né, meus amigos? Pera aí, eu resolvo isso. Você vai resumir a história? Resuma a história na imagem. Meu Deus, o mundo tá perdido. Pronto. Ficou do mesmo tamanho, né? Ficou do mesmo tamanho. Não resumiu foi nada. Está detalhado demais. Calma, vai ficar bom isso aqui, É tá? a história do menino, gente, tá despersonalizando. Tá. Ah, agora parece que ficou mais fiel, vai. Quando eu tinha 12 anos, tivemos um churrasco em família no quintal. Estava tudo indo bem e eu estava lá ajudando na churrasqueira. O que na verdade significa comer tudo antes de chegar na mesa. Aí o fogo começou a ficar alto demais e alguém teve a brilhante ideia de apagar com um balde de água. Como se faz isso, Só gente? que, em vez de jogar na churrasqueira, acabaram jogando no meu tio. Ele pulou assustado e adivinha, derrubou um saco inteiro de carvão em cima de mim. Fiquei parecendo um personagem de desenho animado saído de uma explosão, coberto de carvão da cabeça aos pés. Todo mundo riu, mas eu que tenho asma comecei a ter um ataque de tosse terrível. Fui correndo para o hospital, passei horas lá respirando com dificuldade. Depois disso, qualquer cheiro de fumaça de carvão me faz lembrar desse evento e me dá vontade de sair correndo. O que era para ser um domingo divertido virou um pesadelo que me fez evitar churrasco para sempre. Hoje prefiro distância de qualquer coisa que me lembre aquele dia explosivo. Ficou melhor a história dele? Ficou mais curto mesmo.
Mas olha lá, o dele era mais dramático. Olha, sempre que eu passo por uma churrasqueira, eu sinto o cheiro de fumaça, meu coração acelera. Eu tenho que sair dali rapidamente. Nunca mais vou ver um churrasco da mesma forma. E, sinceramente, prefiro ficar bem longe de qualquer coisa que me lembre daquele dia. Tava muito mais emotivo, não é mesmo? Isso que é a diferença entre humano e inteligência artificial. Vamos lá, é o contrário do ainda bem acontecer quando você era criança, né? Que é o tipo de coisa que você quer que aconteça o mais tarde possível na sua vida. Na verdade, você não quer que aconteça. Né? Eu vou falar, esse negócio de problema respiratório eu não desejo pro meu pior inimigo. Desculpa. Ele nunca mais vai saborear um churrasco tranquilamente. A mistura de pó com asma são duas... É uma combinação que não deveria existir. Pós-asma. Vamos pro próximo. Que não existe mesmo. O novato. Ano passado, eu comecei a trabalhar em uma oficina mecânica. Como eu era novato e não sabia nada sobre as ferramentas, eles aproveitaram pra me zoar. É sempre assim, não é mesmo? Certo dia, o cara que tava me ensinando me pediu pra pegar uma marreta pra desentortar vidro. Com vontade de ajudar, nem parei pra pensar se realmente existia. Então fui procurar na caixa de ferramentas e não encontrei. Falei pra ele que não tinha encontrado. E ele me mandou procurar com outro rapaz que talvez tinha. Quando eu perguntei, ele deu risada e falou que tinha emprestado pro supervisor. Como já podem imaginar, eu fui pedir pro supervisor. Ele já imaginou o que estava acontecendo e começou a rir. Me explicou que era uma brincadeira e eu voltei pra lá com a maior vergonha do mundo. Todo mundo que passava por lá ficava sabendo dessa história e eu nunca esqueci desse momento. Mas foi ano passado. Calma, tá? Você ainda vai ter oportunidade de aplicar isso no próximo novato. Eu vou dar classificação pra isso daqui. Não desejo pro meu pior inimigo. Não, acho que foi bom. Todo mundo que já foi estagiário, tá? Tem que se unir agora em solidariedade. Não se faz esse tipo de coisa. Não se faz sim, gente. Não, isso ele vai ficar feliz quando ele passar pro próximo. Você não vai ser novato nunca foi pra estagiário, eu já fui 2 vezes. Não se brinca com estagiário desse jeito. Não tem Pode tanta ter coisa ali mais legal. um sujeito em potencial que vai revolucionar o mundo, mas você tá matando aquele potencial agora. Você quer compartilhar com a gente alguma coisa, Leon? Não. Você não quer ir lá em cima pegar pra mim? O ladrão de manga de seropédica. Esse fato marcante e humilhante aconteceu na época do meu ensino fundamental. Para se ter uma ideia de como isso me marcou, eu hoje tenho 49 anos e lembro dos mínimos detalhes. Marcou mesmo. Eu estava voltando da aula e nessa época o município em que eu moro, até hoje, Seropédica, você não saiu da cidade, sério, que fica no Rio, tinha muitos terrenos baldios que usávamos como atalho. E nesse dia foi assolado por uma diarreia tão forte que eu não tinha a mínima condição de continuar a caminhada. Ao lado do atalho havia uma chácara com uma cerca baixa e um mato que tampava a visão pra rua. Fui o mais rápido possível e só deu tempo de arriar as calças. Pro meu azar, era época de manga e essa chácara era repleta de mangueiras e era constantemente invadida por moleques, como eu, pra catar as preciosas frutas. Por esse motivo, o dono já estava atento e doido pra pegar um peste desses. Ao me avistar de cócoras, ele imaginou que eu estivesse catando mangas e não pensou 2 vezes. Largou o tiro de sal na minha direção. O bumbum já estava exposto, meu Deus do céu. No desespero, saí correndo com as calças arriadas e ainda defecando. Literalmente cagando e andando. Não tava cagando e andando, eu tava cagando, andando e desviando. É exatamente o contrário da expressão cagando e andando, não é mesmo? Aqui ele tava realmente se importando. Resultado disso, fui xingado pelo dono. Tropecei de calças arriadas na cerca e fiz uma caminhada de quase 10 minutos com as minhas calças todas e ainda tive que lavá-las como castigo da minha mãe, que ao saber dos fatos morria de rir, ao mesmo tempo que me dava esporro. Por que sua mãe tá brigando com você? Você não fez nada de errado. Você não tá roubando manga, você tá cagando. É uma vítima da sociedade. Segundo sua mãe, era pra você estar aqui. Você só tem você mesmo para se culpar. Mas nós não somos solidários. O dele e o nossa, aquilo ali, ó, tá batendo. Essa é uma das melhores histórias que eu já ouvi na minha vida. Não, é uma das piores que eu já ouvi na minha vida. Ele ressignificou o cagando e andando. Medo de palhaço. Do Fábio, hein? Meu pai era bancário da única agência de uma cidade pequena do interior do estado. Logo, era uma pessoa extremamente conhecida, assim como sua família, obviamente, eu incluso.
Nas cidades pequenas, é bastante comum que circos apareçam eventualmente. E quando eu era menor do que no evento que eu tô narrando, eu tinha muito medo de palhaços. Calma, vai ficar muito ruim e nem é pelo medo. Determinada vez, quando eu tinha uns 9 ou 10 anos, um circo estava de passagem pela cidade. E durante o anúncio, eu tinha notado que já não sentia mais medo assim de palhaços. Vi o carro do circo passando pelo portão de casa e decidi sair para ver o anúncio do circo. Vários palhaços passando, muita gente da cidade acompanhando uma cena cinematográfica. Até que um palhaço veio em minha direção. E eu então tive certeza de que já não tinha mais medo de palhaços. Então, estiquei a mão para cumprimentá-lo. O miserável fingiu que ia pegar na minha mão e abaixou as minhas calças na frente da cidade inteira. E justamente neste fatídico dia, ao contrário do amigo da cueca de Bob Esponja do vídeo anterior de vocês... Veja o vídeo anterior. Eu tava sem cueca. Ai, ai. E você não tem medo de palhaço? Não, ainda Depois bem. disso eu teria, né? Ainda bem que você era criança. Vai ficar nessa categoria também, tá? Mas eu achei legal você fazer referência ao vídeo anterior, porque a gente vai deixar ali no card agora e as pessoas podem ir lá conferir. Ô, gente, assim, não precisa ter medo de palhaço, mas também não é pra confiar neles assim cegamente, né? Não precisa ter medo de palhaço, mas também não precisa ficar sem cueca. Exato. Cumprimento assim, ó, tá? Cumprimento assim. Tem alguma coisa pra compartilhar com a gente? Eu sempre tive medo de palhaço, nunca deixei chegar perto, tá bom? Aqui, ó, aqui, ó. Como me tornei popular? Olá, meu nome é Carol e aos 21 anos fiz um curso em uma escola de artes. Como tinha uma conhecida que trabalhava na cidade do samba, achei interessante organizar junto à escola um passeio pelos barracões das escolas de samba. Criativa. Com isso, acabei ficando bem conhecida pelos alunos. Na volta chovia muito. Então, como era uma das poucas pessoas a estar de sombrinha, falei com meu amigo que deixasse a sua câmera comigo, que eu estaria protegida. Ah, cuidadora ela. Na tentativa de escapar de uma área alagada, fui para o meio da rua. Um carro veio e me obrigou a voltar para a área alagada. Na pressa, dei um pulo e caí certinho dentro de um bueiro aberto. Afundei igual ao Mario. Meu amigo segurou o riso e estendeu a mão. Agradeci e estendi a minha e ele disse, eu quero a câmera. Em casa ela caiu igual o Mario, a câmera tinha... Não. O cara esticou a mão lá, obrigado. Não, a câmera. Uma amiga que vinha correndo pra me ajudar também caiu por cima de mim e deu com o cabo de guarda-chuva na minha cabeça. Quando olhei... Aqui que é cena do... Essa é o humor, né? Quando olhei pra trás, a escola em peso vinha andando e rindo da nossa cara. Ficamos eu e minha amiga, cada uma com uma perna no buraco, então você voltou, tentando se apoiar pra sair. Quando, enfim, cheguei no trem, as pessoas começaram a reclamar de um cheiro de podre, saía de mim. Acabei com um galo na cabeça, uma perna ralada, cheiro de cocô e minha popularidade recém-conquistada destruída. Essa história virou até cena na escola. Até hoje fico envergonhada com essa presepada. Não dá pra dizer que ela era criança, porque ela tinha 21 anos. Não é coisa de cristalzinho também, que é uma vergonha. É. Eu já fiquei preso. Num bueiro? Não, no Tempestade no Rio de Janeiro. Na época foi o maior alagamento em 10 anos na Avenida Brasil. Eu estava exatamente no meio. Eu tive que sair do carro com aquela água suja aqui em mim. No peito. Pra empurrar ele. O bom é que ele tava levinho, porque tá bem cheio d'água mesmo. Mas eu com certeza devo carregar alguma bactéria desse dia até hoje. Então... Bueiro, fedor de cocô. Eu ia falar que eu não desejo pros meus piores inimigos, mas como ninguém se machucou, eu desejo sim. Eu desejo. É, eu acho que é a A, porque ela não pode culpar ela. A guarda-chuvada nem foi culpa dela. Ela que teve a ideia brilhante de sair da sala de aula e pra... Bueiro não é culpa dela. Não é culpa dela. A gente não tem uma categoria pra você. Eu vou ter que estragar a vida da edição aí, desculpa, tá? E eu vou criar um abaixo. Você vai ter uma nova categoria só pra você. Qual que é o nome dela? Carol. Só pra você, Carol. Tipo, desejo para o meu pior inimigo. E a gente bota lá em cima. Não, melhor. É só pra Carol. Essa aqui é a Carol da cidade do samba. Todo mundo deve lembrar de você, Carol. Uma categoria só pra você, Carol. Próximo. Florelinha. Oi, Leon e Nilce, vou contar uma história que acho engraçada. Estava saindo do médico com minha irmã e minha mãe e entramos no carro. Minha mãe saiu da vaga do estacionamento e me pediu pra sair do carro. Então saí e pensei, o que diabos estou fazendo aqui? Foi então que percebi que parecia que minha mãe estava com problemas de manobrar o carro. Então achei que era por isso que estava ali fora. Quando comecei a fazer os sinais para ajudar a manobrar o carro, percebi que minha mãe estava super agitada lá dentro, apontando pro guichê de pagamento. Comecei a ficar nervosa porque estava começando a vir vários carros e estava embolando tudo. E os carros começaram a buzinar. Pois bem, fui pra frente do guichê e continuei empenhada na minha tarefa de manobrar. Até que minha mãe abre a janela do carro e grita pra mim, pelo amor
amor de Deus, o que você tá fazendo? Paga logo esse estacionamento. Foi aí que percebi que antes de sair do carro, ela me deu o cartão e falou pra eu pagar o estacionamento. E enquanto eu dava uma de manobrista, o cara no guichê tava com a mão estendida o tempo todo. Fiquei com muita vergonha, mas hoje rimos muito disso. Observação, eu tinha 25 anos quando isso aconteceu. A história ganha um tom maravilhoso quando ela fala que ela é uma adulta e não uma criança desentendida. Amiga, faz um exame pra ver se você tem TDAH. Ah, pera aí, ô Isabela. Não, cara, não, você tá rindo da presepada. Deixa de ser um cristalzinho, vai de Deixa boa. de ser um cristalzinho. Não, mas é engraçado, é engraçado. Não, mas... Ainda bem que você se encaixaria no ainda bem que você era criança, porque é de boa. Exatamente, 25 anos. É uma criança. Uma O cérebro nem criança, tá formado basicamente, nem ainda. tá. Não, acho que agora já tá, mas enfim. Não, você só tem a você mesmo pra se culpar. Você tem que assumir responsabilidade de ser adulto. Não é ruim, isso foi só engraçado. Eu não achei isso ruim. Achei isso muito engraçado. É uma boa história pra contar. Acho que faltou uma categoria aí, meu Então bem. deixa de ser um cristalzinho. Não, mas não é, ela não tá, ela foi engraçada. Pronto, ele é Carol da cidade do samba. É isso aí. Não é só pra você, Carol, desculpa. Carol e Isabela. Carol da cidade de samba e Isabela da flanelinha. É assim que a gente define as coisas, entendeu? Vocês duas agora estão compartilhando uma categoria exclusiva. Que é aquela que foi engraçado, mas tipo assim... Eu não sei onde eu coloco. É exatamente. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de largar um joinha aí, porque ajuda a divulgar o vídeo e também de contar a sua presepada aí embaixo. Conta pra nós. Não, porque a gente recebe muito. Se você quiser ajudar a gente a localizar, tá? Vai nos comentários também e dá like nas presepadas das quais você gostar mais, que vai ficar pra cima e a gente acha mais fácil. Lembrando que a gente tem um melhor entretenimento quando o sofrimento é maior também. Bem, muito obrigada. Até a próxima. Tchau.